Hoje eu converso com o médico veterinário e mestre em ciência animal, o nosso amigo Marcos Rezende. Falar um pouquinho do modelo de criação de aves no Brasil. Oi, Marcos. Faz tempo que a gente não conversa, hein? Tudo bem? Boa Bom, tarde. Tavinho, bom dia, tudo na boa tarde, é verdade. Faz tempo que a gente não proseia, né, Tavinho? Sempre bom bater esse papo. Pena que é nessa hora, né, Tavinho? O Ah, bicho tá pegando. mas é nessa hora que é bom a gente falar, porque a gente vai botar os pingos nos is e esclarecer umas coisas que, aliás, a fala do ministro Carlos Fávaro foi muito oportuna na abertura do seu pronunciamento ontem na coletiva de imprensa e na prestação de contas do que está acontecendo, porque é isso. O sistema de sanidade, de controle animal no Brasil, ele é corretíssimo, ele é exemplo no mundo. E eu esperneei aqui na sexta-feira, logo depois que eu saí do ar, porque quando saiu o caso de gripe aviária, foi aquele alvoroço, todo mundo publica, e eu não invento história. Olha aqui, se quiser fechar aqui nessa câmera, eu não invento história. Aí eu abri lá na internet, aqui no UOL, tinha isso aqui que está impresso, estou andando com isso aqui debaixo do braço desde segunda-feira até que alguém, desde sexta-feira, até que alguém me explicasse, né? Porque o Ministério da Agricultura apontou sérios riscos em modelo brasileiro de criação de... Ah, vá? Que é isso? Aí eu falei, eu nunca soube disso. Aí tentei gente para falar, ninguém queria falar, porque não sei o quê, mas publicaram. Aí solta um negócio desse aqui que desacredita completamente o nosso sistema, que é seguro, sim, como foi dito pelo ministro e como nós sempre dizemos aqui e mostramos. E é isso o que aconteceu. É gente que pega papel e não sabe interpretar, foi ruim na aula de interpretação de texto quando estava na escola, aí não sabe interpretar texto, que tem coisas técnicas, e aí escreve qualquer bobagem, qualquer coisa e publica. E aí, como é que é aquele ditado? Escreveu, não leu, o pau comeu? É isso? Eu falo mesmo, né? Então, aí publica um absurdo desse aqui, sem checar a informação. Para mim, eu acho que alguém confundiu o urubu com o meu louro. Você pode explicar para mim o que é isso aqui que publicaram indevidamente, que não tinha que publicar, Marcos? Tavinho, isso aí é um atestado de ignorância, Muito bem, tá? muito bem. Eu lembro, eu já falei para ti que quando eu estudei, antes veterinária, fiz jornalismo, eu escutava você e o professor Wagner Dort, que falava, não estude escola ruim, porque a vítima vai ser você. Eu acho que a turma não escutou como eu escutei. Tavinho, esse documento aí que você está vendo, é um documento do DSA, Departamento de Saúde Animal, que é dentro do Ministério, que ele serve como uma espécie de auditoria do Ministério. E ele foi utilizado para fazer, ele era um esboço ainda, era preliminar, para fazer uma proposta de modificação na legislação de antibióticos. O indivíduo assodado, totalmente despreparado para falar do agronegócio desse assunto, é, interpretou isso que tem como se fosse uma crítica do Ministério ao próprio Ministério. É uma pena, passou vergonha em público e à vista não foi a prestação, porque esse documento ele mostra como o Ministério da Agricultura trabalha com transparência e seriedade com o sistema, com uma espécie de auditoria dentro dele mesmo para propor melhorias do sistema dele. Mas não tinha nada a ver com gripe aviária, tinha a ver com a utilização de antibióticos. E esse realmente a gente tem que realmente evoluir. Mas o indivíduo não soube o que está valendo, e aí soltou essa baboseira. E, Tavinho, o que me assusta não é um indivíduo confundir um papagaio com uma galinha d'Angola. O que me assusta é o editorial de alguns jornais permitirem isso. A editoria permitir que isso vá a público. Isso é falta de responsabilidade. Eu vou mais além. Além de falta de responsabilidade, porque você tem que ter responsabilidade sobre aquilo que você fala na imprensa, e eu digo isso como jornalista sério e com credibilidade que sou, senão não estaria aqui com a idade que eu estou já há tanto tempo e mudando de setores. Hoje eu sou do agronegócio há 20 anos, mas eu não falo baboseira, eu vou procurar e vou pesquisar. E aí é uma irresponsabilidade total. E sabe o que eu vejo nisso também? Maldade. Maldade de gente Certamente. que quer, entendeu? Olha, tem uma coisa ruim acontecendo ali e ninguém fala. Eu vou falar. Vai checar, amigo. Depois você publica. Escreveu, não leu? Pau comeu. Passa Nós estamos carão. aqui para isso. Não é isso? Nós estamos aqui para isso. Agora o pau vai comer. É isso aí. É um absurdo um negócio desse. Bom,
Já está explicado. Muito obrigado a você por trazer essa... Porque eu estou com esse comichão aqui na cabeça, no cérebro, desde sexta-feira. Eu falei, não é possível, não é possível. É que tudo que eu aprendi nos últimos 20 anos aqui, com as pessoas como você, inclusive, que são sábios no assunto, eu sou só um jornalista, será que tudo que eu aprendi está errado? Tudo que me contaram é mentira? Não, mentira é isso aqui que foi publicado. Né? Porque agora... Mentira afeta o sistema e faz os jornalistas, que são sérios, passar vergonha. Não, eu não passo vergonha porque eu não passo carão. Eu já falei, eu quero saber quem escreveu isso aqui que venha me explicar isso aqui. Ou alguém. E aí a Maluzinha trabalhou bem na produção e pegou você, que é um sujeito que está sempre aí com a gente e nos atendendo. Só para provar para esse indivíduo que não é nada disso, tem a fala do ministro Marcos Fávaro, que a gente abriu ali, né, antes do nosso bate-papo, e tem, você vai falar agora, em 3 minutos que a gente tem, das medidas rápidas e imediatas que foram adotadas pelas autoridades sanitárias do Brasil inteiro, especificamente no Rio Grande do Sul, através de um protocolo, né? Foi criado isso imediatamente. Conta pra gente. Exatamente, Davi. Então, como o ministro ele destacou muito bem, faz 19 anos que esse vírus está circulando pelo mundo. Tá? E no Brasil, somente 19 anos depois ele entrou. Já entrou na França, já entrou nos Estados Unidos e diversos países na avicultura comercial. E por que no Brasil demorou tanto? Por vários motivos. Primeiro, nós não somos rota migratória não somos principais rotas migratórias. Isso para a gente é muito bom, mas também, Davi, porque o nosso sistema de criação ele é muito blindado. Hoje, um avicultor, alguém que quer colocar um aviário de frango, ele não pode ter sequer um canarinho em casa, porque senão ele não vai ser autorizado a ter esse aviário. Por quê? Para evitar o contato, todos os aviários são telados. E o Ministério da Agricultura, ele promove fiscalizações periódicas nos integradores que faz, por consequência, essa fiscalização. A partir do momento que o primeiro caso foi suspeito, se isolou toda uma região até que se fosse confirmado o caso. Confirmado esse caso, que embora seja num zoológico e num aviário em Montenegro, a gente considera epidemiologicamente só como um caso, por conta da distância, porque o vírus é o mesmo vírus, a partir desse momento, todas as aves presentes no aviário são abatidas, Tavinho, sadias e doentes. Elas são todas abatidas, todos os animais que tiveram contato com essas aves são abatidos e a carcaça corretamente isolada. Em um raio determinado, todos os aviários comerciais e também aves de vida livre que são criadas, a galinha de quintal, né? Todos esses criatórios são visitados e visitados periodicamente. Então, em qualquer suspeita é informado para o Ministério. Por quê? Porque a nossa intenção agora é fazer com que esse caso não se transforme em um surto e a gente consiga ter isso delimitado em uma só região. Eu tenho certeza que isso vai ser possível. O Brasil já tem hoje, entre estaduais e federais, a gente tem cerca de 90 fiscais somente nessa região, nesse trabalho, Davi. Então, eu penso que todas as medidas estão sendo feitas além daquilo que é exigido pela Organização Mundial de Saúde Animal, porque o Ministério da Agricultura brasileiro ele tem um rigor muito maior que todos os demais países do mundo, apesar do baixo número de fiscais que a gente tem. Talvez um alerta para a gente contratar mais gente, né? Mas apesar de tudo isso aí, o pessoal faz um trabalho exemplar, que é exemplo para o mundo inteiro. Muito obrigado aí pela participação. Faz tempo que a gente precisa contratar mais fiscais sanitários, viu? Tem muito fiscal aí trabalhando que está querendo se aposentar e não pode se aposentar porque senão não vai ficar em baixa o serviço de fiscalização. Esse modelo. Faz tempo que está precisando. Ainda bem que você alertou para isso. E muito obrigado por nos atender e trazer aí as explicações, porque nessa hora surge de tudo. Até a notícia que escapa, a editoria não vê e... sei lá, mal intencionado ou não, mas enfim, um absurdo publicar um negócio desse. O nosso sistema de produção de proteína animal é seguro, é modelo, é exemplo no mundo todo. E a forma de conter os problemas quando eles aparecem, quem é que não tem problema na vida? Ela é cirúrgica e precisa e atinge exatamente o ponto crítico do alvo que tem que ser atingido para que, como você disse, Marcos, não vire um foco e não se transforme numa epidemia. É isso e está dito.
Muito obrigado. Deixa o seu endereço de internet para quem quiser falar com você. É só me seguir lá no Instagram, tá vindo muito bem alerta. Se quiser notícia de carro, procura outro. Mas se quiser por questão de saúde animal, de agronegócio, vem aqui no Terra Viva, ou então me segue no arroba, no Instagram, né? Marcos, com o ponto, Rezende, com Z e D mudo no final. Legal. Eu até comentei com o Silmar hoje. O Silmar morava perto de casa aqui, ali na Vila Clementino, Vila Mariana. E aí, perto de Ibirapuera. E aí, eu, de vez em quando, eu dava carona para ele quando ele vinha fazer o programa. E a gente vinha conversando assuntos diversos. E uma das coisas que o Silmar sempre colocava, e eu também, é: caramba, como apareceu picareta no mercado, porque o agronegócio virou moda, né? Aí como apareceu picareta que é consultor, que é não sei o quê, que é técnico, que é especial, e não sabe absolutamente nada. E tem gente que contrata esses picaretas e ainda paga dinheiro para esses picaretas. Procure gente certa. Gente que, como Marcos, como eu, como Silmar, como Sidney, estudaram em escola boa. Porque quem estuda em escola ruim, como é que é? Não estude escola ruim, porque a vítima vai ser você. Não veja programa errado, você vai ver coisa, vai aprender coisa errada também. É isso aí. E quando o professor de português mandar você interpretar texto lá, presta atenção e capricha, principalmente se você precisa. Porque não, você vai precisar para tudo. Se você for um analista econômico, se você for um jornalista, um advogado, um médico veterinário, qualquer coisa, qualquer função, você tem que saber É interpretar. básico, né, Tavinho? Porque senão, mesmo se for um mecânico, você tem que interpretar texto, porque senão você vai apertar a rosca do contrário, aí espana, ou apertar demais. Tchau, Marcos, bom te ver.